E aí galera, estamos de volta, professor Andreas na área aqui mais uma vez para conversar com você sobre indução eletromagnética, povo. Mais especificamente a gente vai dar exemplos do teu cotidiano mais ainda, porque você já sabe, a indução ela comanda o nosso planeta hoje. Então 99% de toda a energia gerada no planeta vem por esse conceito de indução, certo? Vem pela lei de Faraday, vem pela lei de Lenz. Você já sabe como funciona uma usina hidrelétrica, usina eólica, usina termoelétrica, usina nuclear. Meu, você tá o bichão, você já sabe projetar uma usina, inclusive. Sério, professor? Sabe? Claro que sabe, cara. Ó, então vamos começar. Antes de falar da física do cotidiano, mais ainda da indução eletromagnética, deixa eu só te lembrar o que é isso aqui, né? Vai que tem alguém que esqueceu. Ah, professor, esqueci. Relembra aí. Lembra, sem problema nenhum. Ó, primeiro, você sabe da lei de Faraday. E a lei de Faraday, ela vai falar o seguinte para você. Toda vez que eu tiver uma variação de fluxo no tempo, uma variação de fluxo magnético no tempo, eu tenho uma força eletromotriz induzida. Eu tenho uma DDP ali no fio, na minha espira, certo? E se eu tenho uma força eletromotriz induzida, eu tenho uma corrente induzida. Ah, professor, e se eu tenho uma corrente induzida, eu posso fazer coisas funcionarem, coisas trabalharem ao meu favor. Lembrando que fluxo eu calculo como sendo Bá cosseno teta. Bá cosseno teta. É assim que eu calculo o fluxo. Depende do campo magnético, depende da área da espira e depende do cosseno teta. Lembre-se, nunca esqueça isso aqui, que o teta é o ângulo entre o campo e o vetor normal à área. Beleza? O vetor normal à área. E se eu tiver uma variação desse fluxo, que eu posso variar variando o campo, ou seja, aproximando e afastando o ímã, eu posso variar o fluxo aumentando ou diminuindo a área, ou posso fazer o ângulo da minha espira variar. Se eu tiver isso acontecendo, eu tenho uma força eletromotriz induzida. Daí, depois veio o Lenz e colocou um sinalzinho aqui na lei de Faraday, porque falou o seguinte: toda vez que acontece uma variação de fluxo, vai ter uma força eletromotriz induzida que vai produzir uma corrente, e esta corrente produz um campo que quer fazer o contrário. Se o fluxo está aumentando, ela quer diminuir. Se o fluxo está diminuindo, ela quer aumentar. É sempre do contra. E você aprendeu isso aqui, ó. Professor, aprendi mesmo. Tem uma espira, eu vou lá e aproximo o ímã, e quando aproximar tem uma variação de fluxo. Se está aumentando o fluxo, ele quer que diminua. Se está aproximando, ele quer afastar. Se ele quer afastar, você desenha um norte aqui, ó. Aê! Daí você sabe o sentido da corrente nessa espira aí. Sucesso? Então tá aí a lei de Faraday e a lei de Lenz. Isso aí é como funciona, por exemplo, uma hidrelétrica, uma termoelétrica, uma eólica, uma nuclear. Qual que é a diferença entre elas? A diferença entre elas é o que move a turbina. Tudo se reduz a uma turbina mega grande, gigante, tipo assim, Megazord, e a turbina ela tem ímãs, lembre-se disso, tá aqui, ou pode ter um fiozinho na turbina, mas geralmente na turbina tem ímãs. Claro que não é exatamente, só tem um ímãzinho em barra na turbina, não, né? Assim, tem um negócio gigantão, um negócio monstrão, né? E daí tem aqui o ímãzinho, e ao redor dessa turbina eu tenho bobinas, muitos fios enrolados. Beleza, e quando eu faço essa turbina girar, daí o ímã ora se aproxima, ora se afasta, ora se aproxima, ora se afasta. Ora se aproxima, corrente para um lado, ora se afasta, corrente para o outro. E é assim que eu vou gerar, entre aspas, corrente elétrica nas bobinas. Show? E se eu conseguir produzir ali, sei lá, 20.000 volts, eu consigo aumentar essa tensão. Professor, como que o senhor faz isso? Eu coloco um transformer, eu coloco um transformador. Daí eu consigo aumentar a tensão de 20.000 para 100.000, 200.000, 800.000, 1 milhão, quanto eu quiser. Só a única diferença é o número de voltas que eu coloco no meu transformador. Lembrou disso? Show? Beleza, povo. Daí eu tenho uma perguntinha para você, que é o seguinte. Pode parecer que não tem nada a ver, né? Mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. Mas aí, professor, faço. Por que a gente não pode... Pode, vai. Por que a gente não deve colocar metal no micro-ondas? Ih, professor. Por que a gente não deve colocar metal no micro-ondas?
E aí, o que você me diz? Já começa com a física aí da indução do cotidiano, certo? A gente não deve, na verdade, colocar metal no micro-ondas, por quê? Porque o micro-ondas, ele é feito através de campos magnéticos. Tem ondas eletromagnéticas ali, que são as micro-ondas, certo? Mas também é feito por campo magnético oscilante. Povo, campo magnético oscilante traz variação de fluxo. Se eu tenho metal, dentro do metal eu tenho elétrons livres. O metal é um ótimo condutor, então eu tenho ali elétrons livres. Legal, prof. Se eu coloco aquele metal numa variação de fluxo magnético, o que você acha que vai acontecer? Vai aparecer ali uma força eletromotriz induzida, igualzinho na espira. Igualzinho. Isso quer dizer que vai aparecer uma corrente no metal. Ah, professor. Vai aparecer uma corrente no metal, ele vai esquentar loucamente, primeira coisa. Esquentando loucamente, ele pode pegar fogo, ó. Ele vai... Se o metal tiver uma ponta, se for um garfo, por exemplo, ó. Um garfozinho, professor. Isso aí é um tridente, não? É, pode ser. Se for um tridentezinho ou um garfo, tiver ponta, vai acontecer o poder das pontas. Você lembra o que é o poder das pontas? Vai acontecer um raio, povo. Se tiver ponta, é muito provavelmente que saia raiozinhos aqui. E se sair raiozinhos daí, já era, meu. Vai queimar o teu micro-ondas, sacou? Então, você não deve colocar metal no micro-ondas por causa disso. Porque é induzida correntes elétricas naquele metal. Show? Então fica a dica aí pra você. Outro exemplo muito legal é esse exemplo aqui. Como que funciona, por exemplo, um microfone e um alto-falante? Um é o contrário do outro. Para que serve o microfone? O microfone, ele pega energia sonora, quando você fala oi, oi, aê, quando pega energia sonora e transforma em energia elétrica. E daí esse sinal, ele vai até o alto-falante, por exemplo, que faz o processo contrário, transforma energia elétrica em energia sonora mais amplificada. Essa é a ideia, certo? Mas como que energia sonora pode ser transformada em energia elétrica, prof? Pois é, no microfone tem o diafragmazinho. Diafragmazinho é essa película aqui, ó. Quando eu falo, ela faz assim, ó. Tô falando. Daí ela fica vibrando. Quando ela fica vibrando, ela aproxima e afasta um ímã gigante, um ímã de uma bobina. E quando eu tenho a aproximação e o afastamento do ímã junto com a bobina, o que eu tenho? Uma variação de fluxo magnético. E uma variação de fluxo magnético causa o que na bobina? Causa uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica é na frequência, olha, é na frequência de vibração do diafragma, que vibra na frequência que eu emito. Ah, professor, olha que legal, mano. Então, um microfonezinho, ele vai funcionar dessa maneira. Tem o diafragmazinho, tem a bobina móvel e tem o ímã gigantão aqui. Quando eu falo, eu faço esse diafragma vibrar, que faz a bobina e o ímã se aproximar e se afastar. É tipo assim, é bem pouquinho, né? Talvez você olhando nem perceba, mas você consegue sentir pela corrente elétrica que aparece aqui que eles estão se aproximando e afastando. E ele se aproxima e afasta na frequência que você faz o diafragma vibrar. E daí, a corrente elétrica vira corrente elétrica, energia, e ela vai ser ir lá até o alto-falante. No alto-falante tem o processo contrário. No alto-falante, quando chega a corrente elétrica, faz o ímã dar uma vibradinha, e o ímã dando uma vibradinha faz o diafragma vibrar, e o diafragma vibrando emite o som para todo o resto. Então, isso aqui são exemplos de indução eletromagnética. Quando eu te falo assim, o mundo moderno, ele é comandado por indução, cara, não tô brincando, nem tô exagerando. Cara, olha quanta coisa acontece por indução. Campainha acontece por indução. Outro exemplo que você passa aí, quando você vai no banco, por exemplo. Quando você vai no banco, tem esse sistema aqui, né? Um sistema de segurança que você tem que passar. Daí você coloca tudo que é metal que tem no teu bolso. Você coloca lá na caixinha e daí você passa pela portinha. Professor, como que funciona esse sistema de segurança aí? Esse sistema de segurança aqui, ele também funciona por campo magnético. Mesma coisa de aeroportos e por aí vai. Também funciona por campo magnético. O que acontece? Você passa lá,
Se você tiver com um metalzinho no bolso e tem campo magnético oscilante, o que vai acontecer com o metalzinho? Vai passar corrente elétrica no metal. E essa corrente elétrica no metal é mini, tá? Não vai te dar choque não. Mas essa corrente elétrica no metal, ela gera campo magnético. E daí o sensorzinho, ele sente um campo magnético oposto sendo gerado. E daí você fica preso lá. Daí vai o segurança, volta. Daí você volta, tira o que tem no bolso, tá, as moedinhas, coloca lá e por aí vai. Legal? Então, como funciona isso aqui? Por indução eletromagnética também. Tem um campo magnético oscilante aqui dentro. Quando você passa com algo de metal, este algo, sentindo este campo magnético oscilante, é induzido uma corrente no metal, uma mini corrente, você fica assim, você nem sente. Tá, mas essa mini corrente, ela gera campo magnético oposto, lei de Lenz, e o sistema, ele sente esse campo magnético gerado. E, com isso tem vários exames que a gente faz assim, tem um forno agora, não sei se vocês já viram, é um forno de indução. Então você pode comprar um fogãozinho, né, que você coloca lá, acende o fósforo e vai. Você pode comprar um fogãozinho que é elétrico, você não precisa nem de fósforo, daí só eletricidade, pega fogo legal. Você pode comprar um forno que é por resistência, então ele tem uma resistência, ele é totalmente elétrico, não tem fogo, ele é uma resistência que esquenta loucamente, pode ser esse aí também. E agora tem os fogões de indução, cara. Pessoal, o que é um fogão de indução? Ele não esquenta, ele simplesmente não esquenta. Você liga lá, pessoal, tá ligado? Não sei. Porque se coloca a mão assim, você não sente nada, sacou? Como que funciona esse fogãozinho? Esse fogãozinho, ele funciona você colocando uma panela especial, uma panela própria para ele. Daí você coloca essa panelinha lá, ele funciona por indução, ele projeta campos magnéticos oscilante, a panela sente esse campo magnético oscilante e passa mini correntes na panela. Passou mini correntes na panela, esquenta a panela. Esquentando a panela, daí você esquenta o resto. Sacou a ideia? Mas se você passar a mão ali no fogão mesmo, cara, não tá quente, não tá nada, tá bem cegadinho porque funciona por campos magnéticos. Show? Então tem muita aplicação, cara, tem muita. Você é um campo magnético ambulante, porque para você se mover, você precisa que passe corrente pelo teu corpo. E passando corrente pelo teu corpo, você produz campos magnéticos também. Então, esse conteúdo de magnetismo, ele tá muito presente no teu cotidiano, tá? Para fechar, grandão assim, para fechar tudo deste capítulo, vamos resolver esse exercício? Questão 5 do Praticando, fechou? Da Uniub. Não sei de onde é, na verdade. Mas tudo bem, vamos lá. Uma espira retangular de dimensões 4 cm por 10 cm. Espira retangular, 4 por 10. Beleza. É disposta perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme de intensidade 10 a menos 2 Tesla. E é disposta perpendicularmente, 90 graus, tá? Constata-se que a intensidade do campo magnético se reduz a zero em 2 segundos. Então, campo magnético estava 10 a menos 2 e ele se reduz a zero em 2 segundos. O valor da força eletromotriz induzida média nesse intervalo de tempo, em módulo, vale quanto? Vamos lá. Se ele quer força eletromotriz, profe, induzida, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a lei de Faraday, a lei de Faraday, que é a variação de fluxo sobre o tempo. Beleza, professorzinho? Ele me deu o fluxo? Não. Ai, professor, ficou difícil agora. Relaxa. Ó, se ele não me deu o fluxo, o que você faz? Você calcula o fluxo, né, meu cara? Então, ó, fica o epsilon é igual a variação de fluxo, que é B vezes A vezes cosseno de θ, né, sobre o tempo. E a variação disso aqui. No caso, o que ele fala que está variando? Ele fala que está variando o campo, tá? Que vai de 10 a menos 2 até 0 em 2 segundos. Fechou? Então, ó, vamos lá. Epsilon vai ser... A variação de campo é de 10 a menos 2. Então, vai de 10 a menos 2 até 0, final menos inicial, se você quiser. Ali tem um menos da forma, fica menos com menos. Não se importe com o sinal, tá? Não se importe com o sinal porque ele quer em módulo. Então, se der negativo, se der positivo, tanto faz. Mas, ó, o campo é 10 a menos 2. A variação também é 10 a menos 2, porque vai de 10 a menos 2 até 0.
tá? A área, professor, a área tá aqui, ó, 4 por 10. 4 por 10 eu vou transformar para metros. Fica assim, ó, 4 vezes 10 a menos 2, vezes 10 vezes 10 a menos 2, fica 40. Vou fazer aqui, vai. Ó, só para você enxergar. 4 vezes 10 a menos 2, vezes 10 vezes 10 a menos 2. Fica 40 vezes 10 a menos 4. Fechou? 40 vezes 10 a menos 4. Beleza, prof. Vezes 10 a menos 4. Cosseno de teto. Se ele fala que é perpendicular, é assim, meu. Se é assim, quer dizer que o ângulo entre o campo e o vetor normal, a área, é 0 grau. Cosseno de 0 vale 1. Então nem precisa colocar, mas eu vou colocar de bobão. Isso tudo sobre 2. Show? E daí é só resolver, né? É, professor. Fica 40 sobre 2 dá 20. Então fica 20. 20. 10 a menos 2 com 10 a menos 4 dá 10 a menos 6. 10 a menos 6. E isso é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 5. 2 vezes 10 a menos 5 volt. Letra letra C. Show? Beleza? Então tá aí a resposta à questão, finalizando a parte de indução eletromagnética. Foi show ou não? Cara, esse assunto é muito legal. Sério, na boa, assim, na boa. Abrindo meu coração pra você. É muito show. Valeu, galera. Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!